Legal, a próxima propriedade que a gente vai ver aqui, tá? A gente acabou de ver o Flex Wrap. Agora a gente tem como se fosse uma versão resumida, uma versão mais curta de como aplicar o Flex Direction e o Flex Wrap, tá? Ao invés de você escrever cada um... Ao invés de você escrever cada um em uma linha, você pode simplesmente vir aqui e fazer, como diz aqui no tutorialzinho, usar o Flex Flow, tá? E aí o Flex Flow ele recebe duas propriedades, uma seguida da outra. A primeira é o Direction e a segunda é o Wrap. Então, basicamente, isso significa que... comentei esse código aqui, ele não está funcionando mais. Significa que eu posso vir aqui e falar Flex Flow. E aí eu só passo, então, row, que é o meu direction, que é o primeiro item que ele pede, e o segundo item, wrap, tá? E aí eu fazendo isso, então, ele aplica exatamente as mesmas propriedades, exatamente a mesma coisa. Tá vendo que não mudou nada? Então, basicamente o FlexFlow é isso, tá? Eu vou deixar comentado aqui, não vou deletar não, só para você ter aí de acesso aí quando você baixar esses arquivos, beleza? Bom, a próxima propriedade que a gente vai ver, aí sim a gente já começa a falar de alinhamento de conteúdo, tá? Então, quando a gente vai falar de alinhamento de conteúdo, é uma parte muito legal e essas propriedades aqui a gente usa bastante dependendo do tipo de layout que a gente vai fazer, tá? Principalmente se for listagem e tal. Então, vamos ver uma por uma, tá? O nosso Justify Content, beleza? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte... eu vou deletar de novo, eu vou deixar só 4 itens, tá? Beleza. Que mais que eu posso fazer? Eu posso diminuir o Flex Bases aqui. Deixa eu colocar 10%. Vamos ver o que vai resultar aqui pra gente. Beleza. Eu queria que tivesse espaço vazio e isso está acontecendo para a gente poder alinhar esses elementos, tá? Outra coisa que eu vou fazer agora no item é colocar uma altura para ele. Já que eu passei a usar o Flex Bases, para ele não ficar esticando até o final, eu vou passar uma altura aqui para ele, tá? Então, eu vou colocar a altura aqui no começo, height, e vou colocar uma altura, sei lá, de 150 pixels. Acho que vai ser um tamanho legal. Beleza, tá. Pode ser, 150. Legal, agora sim a gente vai começar a usar o Justify Content, tá? E aí, o Justify Content também vai no nosso container, tá? E aí a gente passa ele aqui assim, então, Justify Content, tá? E o padrão dele é o Flex Start, tá? É o default. Se a gente for olhar aqui na documentação, ó, Flex Start é o default, tá? É o padrão, tá? E o Flex Start é como ele já está mostrando, é tudo aqui no início, tá? Se a gente for olhar na ilustraçãozinha, o Flex Start é do lado esquerdo e no topo, beleza? Agora, o Flex End é o contrário. Se a gente passar o Flex End aqui, ele vai jogar todos os elementos para o final. Beleza? Então fica bem intuitivo alinhar os itens com flex, né? Porque antes no box modeling a gente fazia o quê? Float right, float left, certo? Talvez a gente poderia também alinhar com position, dependendo do tipo de elemento. Com flex não, você resolve tudo essa questão do alinhamento dentro do flexbox. E a gente tem também o center, tá? Então se a gente passar só center aqui, não é flex center, é só center, tá? E atualizar, os elementos vêm para o centro. Então a gente também não precisa ficar fazendo margem 0 alto e left 0, right 0, tá? Depende muito da situação, mas com o Flexbox ele já resolve essa questão até de alinhamento para a gente, tá? Beleza, e aí continuando aqui então, olha só, a gente tem também os spacers, tá? Space between, space around e space evenly. Então vamos ver cada um deles agora, tá? Aqui, o primeiro que eu vou colocar é o space. Deixa eu ver qual que é o primeiro aqui. Space between, beleza. Space between. E aí, se eu atualizar aqui agora, olha o que ele fez. Ele distribuiu todos os elementos e o space between, tá? Ou seja, espaço entre
tá? De um para o outro tem algumas diferenças muito sutis, então eu vou tentar deixar bem explícito qual que é a diferença de um para o outro, tá? Então nesse caso aqui, ele adiciona um espaço aqui exatamente igual, tá? Ele distribui isso igualmente, mas o detalhe principal é que ele cola o nosso item bem no extremo, na extrema borda aqui, tá? Então na extrema borda esquerda o item é posicionado e esse aqui também é posicionado na extrema borda direita, e aí ele começa a adicionar espaçamentos iguais para separar os outros elementos intermediários, outros itens intermediários. Então esse é o space between, tá? Agora, o space around, ele adiciona um espaço em volta de cada elemento. Então ele não adiciona um espaço entre, ele adiciona um espaço em volta. É como se fosse um padding ou um margin. Na verdade seria mais um margin, tá? Invisível. Vou atualizar aqui e aí você vê. Então, basicamente, ó, tá vendo esse espaço aqui? É como se tivesse o mesmo espaço desse lado aqui, tá? E aí, a mesma coisa acontece para esse elemento. Ele tem esse espaço mais ou menos até aqui na metade, depois tem esse espaço mais ou menos aqui na metade, e assim por diante. E aí a diferença visual que isso causa é que acaba sobrando um espaço aqui do lado direito e do lado esquerdo, tá? Porque esse elemento ele vai receber um espacejamento orientado a ele de um lado e de outro. Esse aqui de um lado e de outro, e assim por diante. E embaixo não, tá? É só no eixo que a gente escolheu no Flex Direction. E a gente escolheu o Flex Direction Row, então ele adiciona esses espaços na horizontal, tá? Se a gente mudar aqui, só para você visualizar, ao invés de row eu colocar column, ele vai fazer isso na vertical, tá vendo? Ele pega um espaço, tá? E ele já recalcula isso, por isso que é flex, tá? É flexível, então não é um espaço fixo. Ele recalcula isso e distribui automaticamente, tá? Então aí ele faz a mesma coisa na outra direção, tá? Eu só vou voltar aqui para row porque a gente está estudando aqui na row, tá? Beleza, esse então é o space around. E o space evenly, ele é também parecido com os outros dois, só que ele também tem a sua diferencinha. O que ele faz? O space evenly, ele cria um espaço entre cada elemento, só que diferente do space between, que joga o elemento no extremo canto esquerdo e esse aqui no extremo canto direito, ele começa pelo espaço. Tá? Ao invés de ele começar pelo elemento, ele começa pelo espaço. Esse é o jeito mais fácil de decorar essa diferença, tá? Então o space evenly, ele começa com o espaço, depois ele coloca um elemento, depois o espaço, depois o elemento, depois e assim por diante, até finalizar. Ele sempre vai começar com espaço e terminar com um espaço, tá? E o space, só voltando então, e o space between, tá? Que são os dois mais parecidos, ele sempre vai começar com o elemento e terminar com o elemento, beleza? E o space evenly, ele sempre vai adicionar um espaço exatamente igual entre cada elemento. Então o espaço ele é independente do elemento, tá? Ele só subdivide um espaço exatamente igual. Bom, esses são os Justify Content, tá? Basicamente, eles são bem legais de usar, tá? Se você vai fazer um site inteiro baseado em Flexbox, você vai usar bastante isso aqui, principalmente se o seu site tiver listagem de itens, tá? Bom, beleza, por essa aula é isso. Eu vou voltar aqui para o Flex Start. Beleza? Na verdade, o Flex Start é o padrão, então eu vou deixar do jeito que estava mesmo, só para não ficar... eu vou deixar no Between. Beleza. Bom, e aí o nosso arquivo vai ficar assim nessa aula, então, para a gente poder ir para a próxima aula, que é onde eu te espero. Te vejo na próxima aula.